Muito bem, então, pessoal, vamos continuar aqui estudando o p-valor, tá? O p-valor, ele pode ser às vezes um pouco confuso, né? Então, você precisa entender o que que ele é, para que ele serve, né? E mas você precisa entender alguns detalhes aí para você fazer uma interpretação correta do p-valor, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui, né, pessoal? Leia comigo aqui, ó. P-valor é a probabilidade, então, a primeira coisa, o p-valor é uma probabilidade. Assumindo-se que H0 é verdadeiro, então o p-valor é calculado sob a hipótese nula ser verdadeira. Então eu tenho que supor que a hipótese nula é verdadeira, né? De se obter um valor da estatística do teste, pelo menos tão contraditório à hipótese nula quanto o valor calculado a partir da amostra disponível. Então, ele está associado tanto à hipótese nula ser verdadeira quanto à amostra que eu estou observando ali, né? Se eu tirar uma amostra diferente, eu vou obter um outro p-valor para a mesma situação, tá? Então vamos lá, eu quero é, é, vir aqui, né, para a lousinha, porque é um conceito que eu vou precisar talvez explicar com mais detalhes, tá? Então vamos pegar o caso que a gente está estudando até agora, né, que é a hipótese nula de um parâmetro μ ser igual, sei lá, vamos pegar aqui igual a 10, tá? E a hipótese alternativa, vamos pegar um teste unilateral, tá? Para a direita, né? A gente viu que a nossa estatística de teste, no caso da média, com sigma conhecido, ela tem ela é Z, né? É uma normal padrão. Basta eu pegar a média amostral, subtrair o μ0 e dividir por sigma sobre a raiz de n, tá? Onde esse μ0 é o 10 aqui, né? O sigma conhecido, o n conhecido, tá? Então, isso aqui a gente sabe que tem sobre a hipótese nula, tem uma distribuição normal 0, 1, né? Que aí, a gente sabe então que a distribuição é normal 0, 1, então deixa eu fazer aqui o desenho da normal padrão, que está o zero, tá? Então imagina que eu obtive, né, um valor da estatística de teste, só para supor aqui, imagina que eu obtive um valor de 2,1, tá? Deixa eu até colocar em azul aqui. Imagina então que eu obtive 2,1, né? Então esse valor, imagina que ele está aqui, ó, 2,1, tá? A forma como vocês têm feito até agora os testes é o seguinte: você fixa o alfa, imagina que o alfa aqui está fixado em 5%, aí você acha o valor crítico, o Z alfa, né? Para 5%, pessoal, ó, se eu procurar aqui na tabela os 5%, ó, vocês vão ver que ele está. Vamos procurar aqui, ó, vou colocar a canetinha vermelha, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho 0,0505, 4, é bem no meio entre esses dois aqui. Então seria no menos 1,6506. Vamos lembrar, tá, pessoal, que essa tabela é feita da probabilidade do valor para trás, né? E eu estou pegando do menos 1,6 para trás, porque se aqui tiver 0,05, por simetria, do 1,6 para frente, que é o que eu realmente estou querendo aqui, também vai ser 0,05, tá? Então aqui eu sei que isso vai acontecer quando for menos 1,655, tá? Então, aqui no caso, é 1,655, né? Então, estaria aqui, ó, o meu Z alfa. Aí, o que que acontece, pessoal? Quando você faz, então, um teste assim, né, com alfa fixo, você olha a estatística de teste e vê se ela está na região crítica, né? A região crítica é isso aqui, ó. É daqui para frente, né? Como ele está na região crítica, rejeita o teste. Mas vamos supor, né, que você não tenha o Z alfa, né? Vamos supor que você não tem o Z alfa. O que que é que a gente está fazendo então quando a gente calcula o p-valor? A gente está supondo o seguinte: a gente está querendo calcular qual que é a probabilidade de eu obter o valor que eu obtive é o mais extremo, né? No caso, como aqui é o maior, mais extremo é para a direita. Então
Qual que é a probabilidade de eu obter, sob a hipótese nula, 2,1 ou mais contra a hipótese nula, né? Matematicamente, o valor P é a probabilidade de obter, né, um Z, né, que é o valor que eu estou calculando, maior ou igual, né, esse 2,1, sob a hipótese nula, né, supondo que H0 é verdade. Para aquela amostra que a gente está fazendo, né? E aí, não é difícil calcular isso daqui, né, pessoal? Se você fizer a continha, essa probabilidade é justamente essa área aqui, ó. Né? Se eu pegar essa área azul aqui, é o valor que eu quero calcular. E quanto que ela vale, né? Se a gente olhar na tabelinha, você vai ver aqui, ó, que do 2,1, mesmo raciocínio, né? Eu vou olhar do 2,1, do menos 2,1 para trás, mas é simétrico, né? Do menos 2,11 para trás, dá 0,0179. Então, isso aqui, quanto que vale? Né? Isso aqui vale 0,0179, né? Ou 0,0179. E por que que é útil saber o p-valor, né? Mesmo que eu não tenha o alfa? Porque eu vou fazer um teste, imagina que você me diz que você quer testar essas hipóteses. Eu vou lá, eu faço o teste estatístico, calculo a estatística do teste para você e não tomo decisão nenhuma. Eu simplesmente digo para você o seguinte: esse é o seu p-valor. Aí com base no p-valor, você vai tomar a sua decisão. De que maneira, né? Pensa o seguinte, vamos interpretar aqui o p-valor. Se o p-valor é a probabilidade de obter um valor da estatística igual ou mais extremo do que eu obtive, supondo que a hipótese nula é verdadeira, o raciocínio é o seguinte: se esse valor P for uma probabilidade muito, muito, muito pequena, isso quer dizer que, sob a hipótese nula ser correta, eu só observaria esse resultado da estatística muito, muito raramente, né? Quer dizer, imagina, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o p-valor é de 0,1%. Então, quer dizer que, sob a hipótese nula, a probabilidade de eu observar a estatística que eu obtive ou mais extrema é de 0,01%. É muito pequeno. Então, provavelmente, a hipótese nula não é verdadeira, né? Porque se fosse verdadeira, eu não ia observar uma estatística tão extrema, né? E quando o p-valor, então, é muito pequeno, próximo de zero, eu concluo que eu devo rejeitar a hipótese nula, né? Então, o p-valor é útil por causa disso. Mesmo sem fixar o alfa, eu tenho uma interpretação direta. Então, quando o p-valor é muito pequeno, vou até colocar aqui, ó, próximo de zero, eu concluo que devo rejeitar H0. Tá? Então é isso, basicamente, né? Então, quando o p-valor é muito próximo de zero, quer dizer que é muito pouco provável ter observado essa estatística ou mais extrema sobre hipótese nula. O contrário também é verdade. Se eu tiver um p-valor grandão, quer dizer que é altamente provável que eu observasse aquele valor sobre hipótese nula. Então, provavelmente, a hipótese nula está correta, né? E existe uma relação muito interessante entre o p-valor e o alfa, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó, olha só. Se você pegar aqui essa figura, ela vai ajudar você a entender melhor, né? Quando você tem um alfa que é maior do que o p-valor, você rejeita a hipótese nula. E se você tiver um alfa menor do que o p-valor, você não rejeita, né? Por que isso, né? Por que que acontece isso? Se você tiver um alfa maior do que o p-valor, quer dizer que o seu valor crítico vai ser
mais à esquerda da estatística. Então quer dizer que o seu valor crítico está mais à esquerda, quer dizer que então que o valor que está lá em azul, o valor observado da estatística, está na região crítica. Então você rejeita, né? E se você tiver com um alfa menor do que o p-valor, quer dizer que o seu valor crítico está à direita do valor observado da estatística. Então o valor observado da estatística está fora da região crítica. Então você não rejeita, tá? Então essa é uma outra vantagem do p-valor. Quando você tem o p-valor, você não precisa fornecer o alfa. A pessoa vai escolher o alfa que ela quer, olhar para o p-valor, e se o p-valor dela for menor, né, do que o alfa, ela rejeita. E se o p-valor dela for maior do que o alfa, como nesse caso vocês estão vendo na tela agora, ela não rejeita, né? Então não precisa do alfa, né? De fixar o alfa de antemão. Então o que se faz em geral é você define as hipóteses, você calcula a estatística do teste e calcula o p-valor a partir dessa estatística do teste. E aí fornece isso para o usuário e o usuário vai escolher o alfa que ele quiser. E sempre lembrando que quanto mais próximo de zero for o meu p-valor, mais provável é que a hipótese nula seja falsa, né? E aí, pessoal, olha um exemplinho aqui, né? Então, imagina esse teste de hipótese que você está vendo aí, com μ igual a 2, né? Um teste unilateral. E aí, supondo que você obteve uma estatística do teste de 3,04, né? Calculando a estatística do teste sobre hipótese nula, deu 0,0012. Se eu trabalhar com alfa, se eu trabalhasse nesse caso aí, com alfa igual a 0,05, eu rejeitaria ou não rejeitaria? Se você disse que rejeitaria, está correto, né? Porque quando o alfa é maior do que o p-valor, você rejeita, porque esse p-valor é muito pequenininho, né? Está indicando aí que é pouco provável que eu observaria 3,04 se a hipótese fosse verdadeira, tá? Então, olha só que interessante. O valor P, então, você pode interpretar como o menor nível de significância, o menor alfa, no qual a hipótese nula pode ser rejeitada, né? Porque quando o alfa fica menor que o p-valor, você não rejeita mais. Por conta disso, o valor P é alternativamente chamado de nível de significância observado, também conhecido como nível descritivo do teste. Então, quando você vê essa palavra nível descritivo, também é comum usar esse termo aí, mas é importante saber, tá? Então, em geral, quando você faz um teste de hipótese, na verdade você reporta o p-valor, né? Mas, se a pessoa fixar o alfa, também é possível fazer o teste de hipótese, tá? Então, de acordo com a proposição anterior, se o valor P é muito pequeno, eu vou rejeitar a hipótese nula para um grande intervalo de alfas, tal que eu concluo que os dados sugerem fortemente que a hipótese nula é falsa, tá? Que é o que a gente estava comentando aí, né? Então, vamos fazer uma simulação aqui, né? Ou melhor, eu vou encerrar esse vídeo agora e deixar para o próximo vídeo essa parte aí, tá bom?